Continuando então a nossa programação, para moderar o painel Economia do Mar, gostaria de convidar a Amanda Alba. Ela é oceanógrafa, especialista em empreendedorismo, gestão e inovação, sócia fundadora da Bloom, agência que desenvolve soluções de conservação do oceano, cultura oceânica, economia azul e emergência climática. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Empreendedorismo em Ciência do Mar, da PPG Mar. Olá, boa tarde. Bom, é um prazer ver alguns rostos conhecidos aqui hoje e algumas pessoas novas também. Eu sou uma entusiasta desse tema, né? Sou, além de oceanógrafa, alguém que endereça esse desafio de economia azul, provocando e querendo estimular que esse assunto ele sempre apareça de uma forma mais integrada possível, sem esquecer a importância ecossistêmica também do oceano, né? Às vezes a gente entende economia azul num olhar muito de oportunidade econômica, e realmente pode ser, mas a troco do quê, né? Então, a gente vai ter 2 convidados hoje, mas pediram para que eu pudesse falar um pouquinho sobre economia azul. Não sei se é comum esse conceito para todo mundo, mas é uma perspectiva da gente entender como que o oceano e a zona costeira está interagindo, né, com a nossa cadeia econômica, com a nossa produção, com as nossas oportunidades e com nossos desafios de gestão sustentável também. É curioso porque o verde e o azul, né, eles estão conectados, na verdade, mas muitas vezes a gente separa essa discussão, que tudo que acontece na costa influencia o oceano, ainda mais no estado costeiro, como o estado do Espírito Santo, mas também o que acontece, às vezes, lá no interior do Brasil, também tem uma ligação direta com a saúde do oceano. E a roda que a gente estava escutando agora também, de economia circular, a gente falou sobre vidro, a gente falou sobre vários resíduos sólidos, e esse também é um grande desafio para quem quer trabalhar, né, com o desenvolvimento sustentável do oceano e da zona costeira. Então, acho que a gente tem boas conexões para fazer no dia de hoje, no dia de amanhã também, com as atividades, com as mesas de discussão que vai ter. E eu espero que quem escutou a roda de discussão anterior consiga ver um pouco de oceano. Agora vocês vão mergulhar nesse oceano, né, com quem vai estar aqui na frente, e que a partir desse momento que vocês também escutem sobre descarbonização, sobre agricultura sustentável e os outros temas que vão ter, também tentando encontrar o azul ali no meio, né? Se a gente procurar, a gente sempre acha. Eu também consegui aqui encontrar uns dados que foi utilizado pelo Tauan. Algumas pessoas aqui estavam, né? A gente da Bloom, a gente tem um projeto que é financiado pela FAPES, que chama Impacta Oceano. O Impacto Oceano, ele se propõe ser um hub para aquecer e dinamizar essa agenda de economia azul aqui no estado. A gente realizou uma série de ações em 2023 e a gente vai realizar ações até 2025, a gente conseguiu um refinanciamento com a FAPES, que é programas de aceleração, eventos abertos de capacitação sobre a temática. Então, se vocês quiserem acompanhar, quiserem participar, segue a gente nas redes sociais, Bloom Ocean, isso. Que aí a gente, provavelmente, quando tiver os lançamentos, a gente vai estar utilizando as redes sociais. A gente está trazendo essa inovação aqui para o Estado, né, que é o Impacto Oceano, em parceria com muitas instituições. Então, a gente tem parceria aí, né, financiamento com a FAPES, parceria com a SEAMA, parceria com o SEBRAE, com o Impact Hub Vitória. Agora, a gente está fazendo uma parceria também com a Cidade da Inovação. Então, a nossa ideia é ser mais um ator aqui desse ecossistema que vai estar contribuindo com essa agenda de economia azul. E, em dezembro do ano passado, a gente realizou um evento nesse mesmo local e a gente convidou uma pessoa que hoje eu acredito que seja um dos maiores produtores de conhecimento na temática de economia azul, que é o Tauan Santos. Ele é professor da Escola de Guerra Naval, lá no Rio de Janeiro. E eu peguei uma cola aqui da apresentação dele, que ele trouxe dados que foram muito interessantes naquele dia sobre o Espírito Santo. Então, ele trouxe aqui que o Espírito Santo possui uma faixa litorânea de aproximadamente 400 quilômetros. Pensando que não é um estado muito grande, 400 quilômetros é bastante coisa. A gente está falando aí só de faixa litorânea, sendo que zona costeira é mais, né, do que essa faixa litorânea.
Tem um dado aqui do IBGE de 2019, que está desatualizado, né? Mas olha, cerca de 52% da população do Espírito Santo está nos municípios litorâneos, cerca de 2 milhões de pessoas. Entre 2010 e 2018, cerca de 5,17% da população do Espírito Santo estava empregada em atividades do mar. No Sudeste, o Estado foi o que mais gerou postos nesta atividade no período. Isso é dado de 2020. O Estado também tem uma grande relevância no setor de petróleo e gás. A gente vai ter até uma pessoa na roda representando esse setor. A gente está também agora com o planejamento espacial marinho, não sei se todo mundo conhece, mas já contratado aqui para a região Sudeste. O Estado do Espírito Santo também vai precisar se agilizar nessa agenda. E a gente pode olhar a economia azul numa perspectiva muito lógica de extração, de aproveitamento, né, igual como estava prevendo aqui, né, de recursos do mar, ou a gente pode olhar para ele como resiliência costeira, como proteção, segurança alimentar, a gente pode olhar para ele como regulador climático, e a gente pensar soluções, serviços, movimentar inovação, criatividade. Nessa agenda também a gente precisa incluir essa perspectiva. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. E agora eu quero convidar aqui primeiro para falar para a gente, com a gente, né? A Cristina Guerreiro, ela é gerente social de gestão ambiental para exploração e produção de águas profundas. É arquiteta e urbanista com mestrado em desenvolvimento sustentável pela UNB. Atua na Petrobras desde 2006 como engenheira de meio ambiente. Em 2011, assumiu a gerência na área de gestão de segurança, saúde e meio ambiente, onde permaneceu até 2019, quando assumiu a gerência de meio ambiente da Unidade de Negócios do Espírito Santo. Em 2021, sua atuação incorporou a Unidade de Negócios da Bacia de Campos, Macaé. Então, Cristina, muito obrigada por ter aceitado o convite. E agora eu passo a palavra para você. Direto e tem um passador. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite. Jadel, Peter, está aqui. Estou um pouquinho rouca, então estou aqui com água, com própolis. Vamos ver se... Espero que vai dar tudo certo. Eu acho que o primeiro exercício que eu fiz quando a gente recebeu o convite foi pensar um pouquinho exatamente o trabalho que a Amanda fez, um pouco assim, o que é, na verdade, que é melhor de trazer, o que é melhor de conversar e de falar. Então, a minha apresentação ela vai trazer um pouquinho do que é a tecnologia que a gente está trazendo para reduzir impacto no ambiente marinho e também tudo que a gente vem aprendendo, estudando, conhecendo, porque assim, eu particularmente, eu trabalhei com geoprocessamento 10 anos, então eu vejo assim, como no Brasil é difícil dados estruturados para você realmente criar conhecimento e a partir daí avançar em soluções inovadoras. Então, eu trouxe um pouquinho assim do que é o universo, do que a gente tem, do que a gente conhece do mar onde a gente atua e explora atualmente. Então, em termos de operações, né, de atividades, ao longo da história, né, eu trabalho nesse segmento de exploração e produção, então, hoje a nossa atividade ela é predominantemente marítima, e ela teve toda uma histórica de redução de como as plataformas se instalam no leito marinho. Então, a gente tinha instalações fixas, né, com jaquetas, uma estrutura pesada em alto mar, e ela vai se reduzindo ao longo do tempo com, hoje, os FSOs, que são essas embarcações flutuantes, onde a gente produz estoque e também escoa. Os sistemas de ancoragem, né, então, também a forma, né, de posicionamento da plataforma eram estacas-torpedos, existia uma forma mais marcante, né, de um impacto maior no leito marinho. Isso foi mudando, a gente usa hoje muito o DP, a posição dinâmica, reduzindo esse impacto também no leito marinho. Tudo que é possível deixar de fazer no mar e fazer em terra, reduz o impacto em logística, né, impressão sobre o ecossistema. Então, a gente tem hoje, por exemplo, enormes salas de controle remoto. A parte operacional dos equipamentos é feita em terra. Então, alguns podem já ter tido a oportunidade de conhecer. A gente chama sala do COI, que é o controle operacional,
que de todas as plataformas que estão sob a gestão da Unidade de Negócios do Espírito Santo, eles estão aqui no nosso prédio, que é o Edivit, né, ali na Reta da Penha. Então, tudo que é possível fazer em terra é um esforço contínuo da Petrobras para que ele não seja feito em alto mar e simplificando essa presença em alto mar. E nas metodologias e nas estratégias de resposta à emergência, especialmente em vazamento de óleo, cada vez mais tecnologias de ponta para que a gente conheça, para que a gente rastreie. Então, especialmente nos últimos anos, muitas novas tecnologias foram adicionadas. Temos radares de bordo nas plataformas, usamos as imagens de satélite. Temos várias formas, né, de incremento. Temos um avião atualmente que ele monitora recorrentemente com 6 radares específicos, né, de monitoramento de potencial poluição no mar. Então, a tecnologia ela vem sendo incorporada em todas as nossas instalações, justamente nessa visão de redução, né, de impacto também no ambiente onde a gente atua. Com relação a todas as estratégias de logística, escoamento, existe uma preocupação muito grande com relação às rotas, né, especialmente das embarcações de apoio. Então, assim, rotas que sejam mais vulneráveis ambientalmente. Então, é feito todo o mapeamento dos ambientes sensíveis e a alteração de rotas ou de posicionamento, por exemplo, das linhas de escoamento de petróleo e gás. Todo lugar que tem, né, um rodolito, um coral de água profunda, é feito todo um esforço para desviar de áreas sensíveis e vulneráveis. Também a estratégia de escoamento como um todo, ela toda repensar, toda essa malha vem sendo replanejada, também que, né, sinaliza e reduz o impacto sobre o meio. E também a gente vem mudando os produtos químicos, a capacidade, o estilo dos fluidos. Então, um duto era um fluido base óleo. Hoje a gente usa fluido base água. Então, várias frentes de trabalho em que isso vem sendo de uma forma mais respeitosa a esse ambiente onde a gente atua. E na parte mais de controle da poluição estrito sensu, né, toda a redução da pegada. Então, vai ter uma mesa específica de carbonização e a gente tem um trabalho forte, né, em toda a cultura da empresa em descarbonização. Para cada uma das áreas, a gente tem estratégias diferentes. Então, aqui no Espírito Santo, o nosso parque de plataformas é um parque mais antigo, é uma exploração há mais tempo. Então, a estratégia de descarbonização, ela é mais operacional, ela é mais na ponta. Ela vai ali onde já está sendo, onde a gente já tem as plataformas instaladas. Já na Bacia de Santos, já se consegue uma outra estratégia de tecnologia, porque são muito mais novas plataformas e embarcações que estão operando lá. Então, são estratégias diferentes, voltadas para o mesmo objetivo de descarbonização das atividades. Os efluentes oleosos, a gente tem um descarte, né? O principal efluente da indústria de petróleo é a água produzida, então a gente passou os últimos anos fazendo todo um trabalho de aprimoramento, redução, também muito nesse contato com o IBAMA, né? A área que atua licenciando a nossa atividade é um órgão extremamente atuante. Então, a gente vem buscando também soluções de usos, né, de reinjeção da água do substrato, como também de rotas químicas para redução do TOG, ainda que ele esteja dentro da regulação, né, das atuais regulações CONAMA. Então, tem muita tecnologia, né, e o Centro de Pesquisas da Petrobras, o CENPES, trabalhando para buscar essas soluções de melhoria dos efluentes. Resíduos sólidos também. Toda a cadeia, resíduos sólidos é sempre um desafio, não tem, né, como não ser, mas chegando ao ponto de que hoje até mesmo, acho que a colega até falou, não cheguei a perceber, acho que ela saiu, sobre o descomissionamento das plataformas. Então, de chegar a buscar essas estratégias de destinação verde, que é sempre assim, ponto de lança no mercado que não está preparado para isso, mas de ir fomentando o mercado para que ele possa demonstrar e construir soluções também nessas frentes. E aqui, estritamente, no que a gente produz de dados ambientais, Jardel, quem está controlando o tempo? Só para eu ter uma... Não cheguei a muito... Então, aqui um pouco do que a gente faz em termos até de condicionantes e projetos que a gente desenvolve. Então, esses que estão sublinhados assim, são dados que eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhe o que a gente vem tendo de produção de dados
oceânicos, né? Então, a gente tem também nessa interface território-oceano, então a gente tem uma interface muito grande com o pescador, então a maior parte dos nossos projetos, eles têm um diálogo, eles têm a compensação, eles têm uma educação ambiental, e ele tem coleta de dados com atividade pesqueira. No caso, como a gente faz esse projeto dentro do licenciamento, há uma escolha, né, pela pesca artesanal, então a gente tem alguns dados gerais de pesca industrial, mas eles não são foco, justamente por ser uma estrutura econômica à parte, né, que tem uma melhor forma de organização. E a gente tem ações de compensação diretamente para atividades de curta duração, programas de educação ambiental, programas de comunicação social com os grupos de interesse, educação especificamente com os trabalhadores, até para conscientização, né, do meio onde eles estão, assim, evitar jogar coisa no meio do mar, tá no meio da plataforma, ou quando desembarca, a interface com as comunidades do entorno. E esse monitoramento das rendas petrolíferas é um projeto mais recente, porque a gente é obrigado a pagar, mas não nos cabe depois monitorar. Mas agora também via licenciamento, a gente faz o rastreamento e a sensibilização das comunidades, dos grupos, para perceberem o quanto de recurso chega em cada município e como se pode buscar um uso melhor deles. Nessa área de logística, a gente monitora o tráfego de embarcações, faz todo o mapeamento de insumos e resíduos, tanto no mar quanto em terra, faz a caracterização de tráfego de aeronaves também, né, os helicópteros que fazem o embarque da força de trabalho, e a gente faz também, mais recente, essa caracterização socioambiental dos trabalhadores. Então, é saber, esse público mora onde, né? Vem de outro estado, vem de outro lugar, vem por rodoviária, vem de avião, como é que funciona essa força de trabalho que hoje está empregada na indústria. E a gente tem, mais no ambiental físico, né, o estrito senso, a caracterização ambiental. A gente fez primeiro, de toda a bacia do Espírito Santo, uma caracterização já um pouco mais antiga, mas completa da região, e alguns projetos que mantêm atualizado alguns segmentos específicos de dados. Então, a gente tem também um projeto de monitoramento dos corais de água profunda, que foi uma identificação que a Petrobras fez com esses projetos de monitoramento, que a gente chama, né, o coral bom, né? Então, é um coral que está lá e que a gente tem que cuidar e tem que preservar. A gente tem um projeto de evitar, né, de controlar e mitigar as espécies exóticas. Aí, principalmente hoje, a gente fala do coral-sol, que é uma espécie que vem de fora, vem incrustada, né, nos cascos das embarcações. A gente faz um monitoramento de praia em todo o litoral, então, cada uma das nossas atividades tem essa condicionante. Esse é o maior projeto de monitoramento de praia do mundo, porque a gente começa desde o Nordeste, segue aqui na Espírito Santo, Rio de Janeiro, vai também em direção a Santos, ao sul. E tem esse projeto do impacto que a plataforma pode gerar na ave e fauna. Então, a gente coleta se uma ave pousa numa plataforma, a gente tem estruturas para que ela seja resgatada, venha para a terra e seja tratada em bases veterinárias. E, especificamente, agora a gente está com um projeto de monitoramento de caracterização do comportamento de albatrozes e petréis, para entender se há impacto, se há interferência no comportamento deles e a presença das plataformas no mar. Essa é a via geral. Eu vou só mostrar um pouquinho do que é que a gente veio produzindo de dados. Então, não pretendo me aprofundar, mas até fiquei feliz quando a Amanda falou que é oceanógrafa, né? Então, um pouquinho do que a gente vem produzindo de dados. Esse foi o primeiro projeto já mais antigo, tá? Então, ele foi finalizado em 2015. Então, os outros dados dos outros programas aqui são mais recentes, mas ele foi o mais completo, que foi de caracterização ambiental regional. Então, a gente fez toda essa malha amostral de água e sedimento, que são os camadas que a gente mais monitora sempre. Camada de água, por exemplo, a gente monitora logo nos 500 metros da embarcação, das plataformas. Também a gente procura monitorar áreas que não sofreriam interferência da atividade de exploração e produção. E a gente faz algumas amostragens para avaliar se há contaminação de alguma natureza desses dois, tanto da água quanto do sedimento. Então, a gente fez uma primeira lá. Aqui estão
né, toda a parte de fitoplâncton, macrofauna, tudo que a gente monitora, e a gente vai ver assim, que quando a gente faz uma avaliação de impacto ambiental para o licenciamento, a gente vai usando todos os segmentos, todos os tipos de impacto que cada um desses segmentos podem sofrer. Soterramento ou algum tipo de produto químico, e a gente vai avaliando que tipo de alteração isso pode causar em cada um desses. Aí tem aí os laboratórios que foram desenvolvidos. Aqui ainda foi desse mesmo projeto esse levantamento de dados de campo, então essa caracterização ampla, né, das aves, da fauna, dos corais, dos rodolitos, todos esses carbonatos que foram identificados, e a gente usa esses equipamentos que são um recurso crítico também, que são os ROVs, né, para monitorar todas as faixas onde tem atividade. Então, a gente vai passar por alguma linha, algum riser, algum duto, a gente precisa fazer monitoramento do fundo com essa câmera, né, que aí vai o ROV e monitora e mapeia toda a área onde a gente tem alguma instalação no leito marinho. Aqui mais do desembarque pesqueiro, que foi feito, né, em 2015, então, em todas as praias onde há desembarque, o monitoramento de todo o litoral do Espírito Santo, os principais espécies que são capturadas, então, depois a gente atualiza anualmente com o desembarque pesqueiro hoje, que na verdade já se chama monitoramento da atividade pesqueira, porque a gente olha não só o que é capturado, as espécies, as quantidades, as embarcações, de onde eles são, mas também eles mapeiam em mapas mentais onde eles fizeram as capturas, por onde é que eles andam. Então, a gente também hoje já tem monitorado isso para poder fazer o cruzamento com as nossas informações das nossas próprias embarcações. Então, realmente, essa sobreposição com as áreas de pesca. Aqui, esse diagnóstico geral das comunidades pesqueiras, os tipos de embarcações. Aqui a atualização do banco de dados, inclusive do Ministério do Meio Ambiente. Então, toda a parte de mapeamento também, que foi atualizada nessa época. Toda a parte de geologia, geomorfologia, meteorologia, oceanografia, que foram esses trabalhos, né, que a gente é contratado e aprofundado para ser essa base de dados de informação do que vai sendo alterado ao longo do tempo. Os parâmetros bióticos, né, os zooplânctons, ictioplânctons e macrofauna. Parâmetros abióticos que foram levantados, então todos aí das águas tropicais, água central do Atlântico Sul. Então a gente vai bem nessa região, né, assim, a bacia geológica de Campos, ela é confrontada com os municípios do norte fluminense, mas também ela chega até o limite norte dela é confrontado com municípios do estado do Espírito Santo. Então, quando a gente atua na Bacia de Campos, a gente fala também das atividades que têm interferência ou que têm a área de abrangência no estado do Espírito Santo. Eu vou, então, antecipar aqui, que eu estou com 5 minutos. Aqui é mais específico da atividade pesqueira. Então, a gente faz esses mapas de calor. Por onde há mais atividade pesqueira, a gente consegue monitorar ao longo dos anos, né, a interferência e as variações da atividade pesqueira. Toda a possibilidade de tipo de embarcação, quantidade de pescado, a gente levanta essas informações. Esse é o projeto de monitoramento das nossas embarcações, da Petrobras, e das todas as embarcações de apoio, atividade de alívio, de parada em estaleiro, que a gente faz desde o Espírito Santo até Santos, mas depois a gente fragmenta para as análises e atendimento, né, ao IBAMA. Aqui, no tráfego das embarcações, a gente vê quais são as áreas aqui onde há mais atracação para as embarcações de apoio. Então, a gente consegue perceber a pressão sobre o meio, ou onde é mais incentivada, né, pela presença do desembarque das nossas atividades. Aqui voltado, né, os portos também, onde há as embarcações de alívio, que é onde as embarcações levam o petróleo, né, para desembarcar em porto. Esse é o monitoramento de praia, então o foco dele é voltado para aves, quelônios e mamíferos. E a gente faz todo um levantamento, eles ficam diariamente, né, na praia, caminhando ou com quadriciclo, identificando
espécies que estejam doentes ou que tenham morrido, para fazer essa análise de necropsia, para ver se tem qual foi a interferência, o que causou a morte daquele animal e quantidades. E aí todo o trabalho que é feito, né, com os principais números, né, e a gente tem percebido que realmente a maior parte da causa mortes é a antropização. Geralmente tem muita interface com rede, com lixo, com plástico. Em geral, esses são os nossos maiores números. É muito raro ter, assim, nos últimos 10 anos, talvez 2 ou 3 aves que apareceram oleadas. Mas, assim, a causa-mortes é majoritariamente, realmente, lixo e interface aí com redes de pesca. Aqui o de corais de águas profundas, então é isso que eu estava comentando, dos dutos próximos a corais. A gente tem um distanciamento, então hoje a gente procura estar 100 metros minimamente de distância. Esse aí foi, em termos de tecnologia, então foi desenvolvida esses equipamentos de observação, ele chama Lander, instalados no fundo marinho, para esse monitoramento do coral de água profunda, para ver crescimento, conexão genética. Nesse projeto foram feitas algumas descobertas interessantes, inclusive aí uma nova espécie, essa é uma drépora. Foi percebida grande conectividade genética. E desse projeto também foi criada essa rede brasileira de especialistas, o Coral Prof, e essa plataforma aberta, o Decode. Então são projetos de grandes recursos, de grande monta, que vão gerando aí entregas, né, também para a sociedade. E aqui é de prevenção de espécies exóticas, então esse é o coral-sol, né? Ele é até bem bonito, né? Mas ele é danoso porque ele se prolifera muito rápido. E aí todas as ações de controle que a gente faz para mitigação, para minimizar a presença do coral-sol nas embarcações. Então, essa aqui só também uso de tecnologia. A gente não só desenvolve já essas medidas de controle, mas a gente está constantemente com projetos de pesquisa no centro de pesquisas, buscando alternativas tecnológicas, porque hoje, no mundo, ninguém tem ainda uma solução realmente finalizada para dizer assim, de tal forma a gente impede a circulação do coral-sol. Então, a gente continua buscando e desenvolvendo projetos de pesquisa para encontrar as melhores soluções. Amanda, acho que dentro do prazo era isso. Cidade da Inovação.